E aí, galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. Novamente vamos estrear aqui mais um Respondendo Inscritos e eu irei responder tudo o que vocês deixaram no último post de perguntas. Então vamos ver o que vocês perguntaram para mim hoje e quais serão as minhas respostas. Mas antes, é claro, não se esqueçam aí de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para as perguntas. Então vamos iniciar com as perguntas do Adriano Félix. Mas primeiro ele começa dizendo: salve Papo, beleza? Da última vez não consegui aparecer no Respondendo Inscritos, mas agora estou aqui. Então sem mais enrolação, vamos começar. E bora lá, Adriano Félix. Realmente você não apareceu da última vez, mas tá tranquilo aí. Não dá pra estar em todas, né? Mas enfim, vamos lá às suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: se ocorresse um evento sobrenatural paranormal na sua rua, quem você chamaria para resolver? Irmãos Winchester, Dante e sua turma de caça-demônios, os caça-fantasmas ou a Liga da Justiça Sombria? E caramba, em que evento é esse que tá acontecendo na minha rua pra eu precisar chamar o Dante ou a Liga da Justiça Sombria? Eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que eu chamaria os irmãos Winchester, cara. Seria bem legal ver a investigação deles. E é até interessante você ter perguntado isso, porque já ocorreram sim alguns eventos sobrenaturais na minha rua. Eu não sei se você chegou a ver o Respondendo Inscritos, em que eu falei sobre aquela história de um evento sobrenatural que ocorreu comigo, mas aquilo obviamente foi na minha rua, né? Mas não só aquilo, outras coisas eu já ouvi falar que aconteceram aqui também. Então eu tô precisando realmente de alguma dessas equipes aí para resolver a situação aqui. Próxima pergunta dele é: se trocássemos os lutadores do plano terreno de Mortal Kombat pelos de Street Fighter, eles venceriam o torneio? E depende. Se formos considerar questão de nível de poder, literalmente os personagens de Street Fighter do nada aparecessem no lugar dos lutadores de Mortal Kombat, eles não venceriam o torneio. Até porque os seres mais poderosos de Mortal Kombat, tipo Shao Kahn, Shang Tsung, têm níveis muito acima dos personagens de Street Fighter. Agora, digamos que roteirizando assim, realmente como se os personagens de Street Fighter fizessem parte do universo de Mortal Kombat, eu acredito que eles venceriam assim. Com o leque de habilidades dele e maestria marcial, com certeza eles teriam alta chance de vencer o torneio. Próxima pergunta dele é: você também acha que o mais justo em uma batalha com o Superman seria considerar um cenário em que não tenha sol, já que dependendo do personagem, o Superman teria uma vantagem por causa do sol? Na maioria das situações eu acredito que não. O sol não é algo específico que o Superman tem que buscar ou algo assim para ele ficar mais forte. O sol existe, ele tá lá no céu e não tem muito o que fazer, né? Então um cenário neutro meio que teria sol automaticamente. E não tem muito como a gente mexer nisso. Agora, se um personagem que vai lutar contra o Superman tiver fraqueza ao sol, aí sim eu acho que seria mais justo o cenário não ter sol, né? Até porque aí não teria nem luta. Se o personagem é fraco ao sol, o Superman não precisaria nem lutar com ele. Ele já perderia por causa do cenário. Próxima pergunta dele é: quais personagens o Vegeta com a separação forçada de espírito seria capaz de vencer? Muitos personagens, cara. É só o personagem ter absorção de energia ou ele ser uma fusão que o Vegeta com a separação forçada de espírito poderia vencer. Agora, se você tá perguntando especificamente um personagem que ele só venceria com isso, aí é mais difícil. Eu tentei pensar aqui, mas todos que eu pensei, ou o Vegeta perderia antes que ele tenha a chance de usar, tipo o Galactus, ou o Vegeta venceria facilmente, ele não precisaria nem usar, tipo as fusões de Steven Universo. Próxima pergunta dele é: topa fazer um desafio quando bater alguma meta de inscritos? Porque eu tenho uma ótima ideia pra você. Cara, depende o que é essa ideia, né? Não posso sair aceitando assim, porque não sei o que você vai pedir pra eu fazer. Então, o que é seu desafio? E dependendo do que for, eu topo sim, né? A gente vê alguma meta interessante aí, que faça sentido com a sua proposta, e aí a gente pode fazer. Vamos agora com as perguntas do Mr. América. Mas primeiro ele começa dizendo: fala Papão, aqui vão minhas perguntas. E opa, bora lá, Mr. América, ver o que você trouxe aí. E a primeira pergunta dele é: qual é o personagem físico, sem considerar a entidade ou personagem Haxer, mais poderoso de toda a ficção? Rapaz, essa é uma pergunta muito capciosa, porque é difícil pensar nisso, né? Mas eu obviamente não conheço toda a ficção, porém eu diria, pensando rápido agora, que é o Superman. Mas isso pode mudar, eu não tenho certeza. Porém, acho que agora eu vou de Superman. Próxima pergunta dele é: até onde Ichigo agiria em Dragon Ball?
Olha só, hein? Perigosa essa pergunta. E assim, isso é um pouco relativo, porque o nível de poder do Ichigo é muito desproporcional em relação à velocidade que ele teria no universo de Dragon Ball. O que quero dizer com isso? Ele tem um certo nível de poder que se compara a personagens, que a velocidade é absurdamente maior do que a dele. Mas falando apenas de nível de poder, ele estaria mais ou menos ali no nível do Goku e Vegeta nas formas divinas, de Super Saiyajin Deus e Super Saiyajin Blue, mas ainda abaixo de níveis como Jiren, Goku Instinto Superior, Vegeta Ultra Ego e gente dessa escala pra cima. Próxima pergunta dele é: você acha que o universo de Harry Potter poderia ser muito mais poderoso se fosse focado mais nos poderes e não na história? Com certeza, cara. Na verdade, qualquer verso seria mais poderoso se fosse focado apenas no poder, não na história. Mas falando de Harry Potter, ele tem uma base muito boa para ser muito acima do que ele é, né? Porque Harry Potter ali tá no nível mais ou menos cidade, um pouco mais, né? A citação do Grindelwald lá poder destruir Paris. Porém, os hacks são uma coisa absurda, né? Os bruxos podem controlar espaço, tempo, manipular a matéria. Então, se fosse colocar ali numa escala proporcional o nível de poder deles com quão absurdo são seus hacks, eles realmente poderiam ter feitos gigantescos. Próxima pergunta dele é: qual é o personagem que você mais odeia na ficção? Eu acredito em nenhum. Eu odeio muitas obras, mas um personagem, não tem nenhum personagem que verdadeiramente me faça sentir ódio dele. Próxima pergunta dele é: cite 3 poderes de anime que eu gostaria de ter e 3 que eu não gostaria de ter. Começando pelos que eu gostaria de ter, 2 aqui não são bem poderes especificamente, como técnicas ou algo assim, mas começando por um que é um poder de fato, eu teria o All Fiction do universo de Medaka Box. Agora os outros que eu teria também, eu queria ter o Ki de Dragon Ball, poder manipular o Ki, ou eu queria ter uma Zanpakuto de Bleach. Inclusive, falando sobre essa aqui, seria bem interessante, né? Porque, levando em consideração como funciona o poder da Shikais e da Bankais, me autoconhecendo, né? O que eu acho, o que eu sou, eu acredito que minha Shikai seria algo mais voltado à proteção, possivelmente algo semelhante ali aos poderes de proteção da Orihime. Agora minha Bankai provavelmente seria alguma coisa como um estado Berserk, tipo a Bankai do Zaraki. Então seria bem interessante esse paralelo aí, né? A Shikai totalmente voltada para defesa, enquanto a Bankai seria full ataque. Pelo menos, pelo que eu conheço de mim mesmo, possivelmente seria isso, né? Agora sobre os 3 poderes que eu não gostaria de ter. Eu não gostaria de ter os portões internos do universo de Naruto, já que para eu usar o meu poder máximo eu teria que morrer, né? O 8º portão. Seguindo essa mesma linha, eu não gostaria de ter o Kaioken, porque quanto mais forte eu precisasse utilizar ele, mais meu corpo ia se danificar e novamente eu poderia vir a morrer, né? Se eu utilizasse muito o poder do Kaioken. E o último aqui novamente não é bem um poder, né? É mais uma coisa específica, mas eu jamais comeria uma Akuma no Mi se eu estivesse no universo de One Piece. Porque eu poderia sim ganhar um poder bem legal, mas ao mesmo tempo eu poderia ganhar algo completamente bizarro, que eu só iria me ferrar. Então eu focaria ali nos haki e tudo mais, mas jamais comeria uma Akuma no Mi. E a última pergunta dele é: quem você acha que venceria? Uma fusão do Superman e o Hulk ou uma fusão do Goku e do Saitama? E assim, né? Eu acho que individualmente o Superman e o Hulk já venceriam uma fusão do Goku e do Saitama. Vamos agora com as perguntas do grande Nico Solageek. E a primeira pergunta dele é: qual nível de poder você dá para personagens de RPGs indies, tipo The Better e o One Shot? Cara, depende. Se você estiver perguntando especificamente sobre esses dois aí, eu não sei, eu nunca joguei eles. Mas sobre outros RPGs indies, aí depende do RPG indie, né? Mas falando aqui do meu favorito, que é Castelo Mogeko, ele é universal pra cima. E a próxima e última pergunta aqui dele é: qual é o seu personagem preferido dos jogos? Se for jogos no geral, aí é o Kratos, de God of War. Vamos agora com as perguntas da Shelly Madoka. E a primeira pergunta dela é: se você fosse um criador de animes, qual tipo de anime você criaria e como seria? E se você tem curiosidade nisso, Madoka, veja o meu verso Deicida no meu outro canal. Provavelmente quando tiver saindo esse Respondendo Inscritos já vai ter ali até o episódio 2. Aí você vai saber o que eu faria e quais seriam minhas ideias. Então eu espero que você goste. Vamos agora com a próxima pergunta dela, que eu não entendi muito bem, mas basicamente é o seguinte: se ocorresse uma batalha de proporções nucleares, eu salvaria as pessoas? Quem salvaria e quem eu acho que estaria fazendo essa destruição? E quem poderia derrotar, né? E parar quem está fazendo isso? Bom, eu salvaria as pessoas, sim. Quem eu salvaria? E depende, né? Eu não sei quem que estaria no meio desse combate aí. E quem poderia estar fazendo isso são diversos personagens, né? Vamos supor que seja o Homelander, por exemplo. Se a gente ignorar a área de efeito, ele estaria nesse nível nuclear aí, com seus socos máximos dele.
Agora, quem poderia parar ele? Dos que você citou aí, tem alguns que é um pouco de exagero, né? Tipo Sailor Moon, pra parar uma destruição nuclear é um pouco demais. Então eu acho que eu iria de Naruto para parar com tudo isso. Próxima pergunta dela é: para mim, qual é o melhor protagonista dos animes de todos os tempos? E também o vilão. E assim, para mim, o melhor vilão e protagonista de todos os animes estão na mesma obra, que é o meu mangá favorito, que é Berserk. Que o melhor protagonista para mim é o Guts, e o meu vilão favorito é o Griffith. Próxima pergunta dela é: se você pudesse apagar um anime, qual seria? Sem dúvidas eu apagaria Boku no Hero. E a próxima e última pergunta aqui dela, eu também não entendi muito bem, mas basicamente seria o seguinte: você faz uma pergunta para mim e eu respondo no próximo vídeo, mas que não seja fora do tema. E eu não sei que tema que você está falando, Madoka, mas sei lá, fazendo uma pergunta aleatória aí, qual que é o seu jogo favorito? Vamos agora com as perguntas do Princesa Amber. E a primeira pergunta dele é: você acha que Bob Esponja venceria o Alien X? E calma lá também, né? Coitado do Alien X, todo mundo vence ele agora. Mas não, o Bob Esponja não venceria o Alien X, definitivamente. E a próxima e última pergunta dele é: Garou Cósmico poderia copiar técnicas que têm base em chakra? E se você for colocar as energias como equivalente, eu não vejo porque ele não conseguiria. Se ele tem o poder de assimilar todas as energias do universo na sua forma cósmica, ele facilmente conseguiria. E agora vamos com as perguntas do lendário Homem das Perguntas, Juliano Garcia. Mas primeiro ele começa dizendo: muito bem, vou mandar minhas perguntas. E mande, vamos ver o que você trouxe dessa vez, cara. Primeira pergunta dele é: qual das lutas de HQs você acha que teve menos sentido em acontecer, já que o resultado seria óbvio? E cara, a que eu mais penso isso é Pantera Negra versus Surfista Prateado, né? Mas o pior dessa luta é que o Pantera Negra venceu, o que não faz sentido. Próxima pergunta dele é: qual SCP daria um ótimo filme de terror, sinistro e sangrento? Olha só, hein? Cara, todos, definitivamente todos os SCPs dariam um ótimo filme de terror. Mas falando aqui alguns específicos, eu não vou saber a numeração certinha, né? Mas aquela estátua lá que você tem que ficar olhando o tempo todo pra ela, se ela chega perto de você e te mata, daria um bom filme de terror. O Rei Escarlate, né, obviamente, daria um filme de horror cósmico aí, bem interessante. Aquela criatura que ataca os outros no Natal, daria também um filme aí bem assustador, mexendo aí com essa época, né, que teoricamente era pra ser de felicidade. Próxima pergunta dele é: qual personagem dos filmes de terror Batman poderia fazer um crossover? E primeiro falando de personagens tipo assassinos assim, acho que o que faria mais sentido é o Michael Myers, já que seria bem legal o Batman investigando os crimes e tudo mais. Mas outros também que poderiam ser bem interessantes é o filme O Chamado e o Freddy Krueger, né? De A Hora do Pesadelo. Porque seria bem da hora ver o Batman investigando e tentando entender, né? Como que aqueles assassinatos estavam ocorrendo. Imagina o Batman descobrindo que no caso do Chamado as pessoas estavam assistindo uma fita e morrendo, e no outro caso tinha uma entidade matando as pessoas em sonhos. E seria legal ver o Batman tentando descobrir uma forma de resolver, né, esses crimes. Próxima pergunta dele é: qual poder da ficção seria bom para quem quer emagrecer? E assim, cara, eu poderia citar vários poderes que você emagreceria instantaneamente, né? Só que tem alguns poréns. Perder muito peso de uma vez só não seria uma boa ideia. Então um poder interessante para isso seria poderes que você teria um grande gasto de energia, mas não a ponto de você emagrecer instantaneamente. Seria algo que seria gradual, como realmente fazer um exercício. Um poder que eu poderia recomendar para isso é o Super Saiyajin. Toda vez que você se transformasse em Super Saiyajin, você teria um grande gasto de energia e seus músculos teriam um leve aumento de tamanho ali. Então constantemente fazendo isso seria o equivalente como se você estivesse fazendo uma academia. Então se todos os dias você se transformasse ali em Super Saiyajin por uma horinha mais ou menos tal, deixando a energia fluindo pelo seu corpo, chegaria uma hora que você conseguiria emagrecer e ficar com o shape ainda, né? E quando você se transformasse em Super Saiyajin, seu shape ficaria maior ainda. Próxima pergunta dele é: qual é o maior feito de inteligência do Superman? E quais problemas ele poderia resolver com isso no nosso mundo? Cara, um feito bem interessante de inteligência do Superman é aquele em que alguns segundos ele lê todos os livros de medicina da humanidade e se torna um super cirurgião. Porque assim, uma coisa é você ter velocidade para conseguir fazer isso, outra coisa é assimilar todas as informações e já ter o conhecimento prático para se tornar um super cirurgião. Então o Superman é um canalha, na verdade, porque se ele quisesse, ele poderia ter todo o conhecimento medicinal de todas as doenças do mundo e possivelmente conseguiria arrumar um método de curá-las.
Mas ele não quer fazer isso, pelo visto. Próxima pergunta dele é: se um personagem tivesse uma força infinita, não era para ele destruir tudo que ele descesse a mão, levando em consideração literalmente? E sim, cara, força infinita destruiria absolutamente qualquer coisa. Se você movesse um músculo, você destruiria o universo. E isso é só o infinito convencional, digamos assim, já que o infinito é uma escala 3D. Agora, literalmente infinito, você simplesmente não existiria. A mera presença sua já seria uma força que esmagaria todas as dimensões. Vamos agora com as perguntas do mito da comunidade Power Scaling, Mateusito, ou Mateus 504. E primeiro ele começa dizendo: salve papo suave. Vamos às perguntas e bora lá, Mateus, ver quais são suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: o Zabuza tem capacidade para entrar na Akatsuki? Sim, com certeza. Não só o Zabuza quanto o Haku também, ambos poderiam ser da Akatsuki. O Haku precisaria ali um pouco mais de treinamento, né? Um pouco mais de refinamento, mas eles poderiam sim participar da Akatsuki. Se até o Hidan e os Zetsus brancos são da Akatsuki, pô, o Zabuza e o Haku seriam um adicional muito mais interessante e útil para isso. Próxima pergunta dele é: se eu acho que algum dos 3 Homem-Aranha dos filmes poderia vencer o Capitão Pátria da série? Olha, talvez o Homem-Aranha do MCU com a armadura da Aranha de Ferro poderia vencer o Capitão Pátria. Próxima pergunta dele é: qual o tier do Ukiyoha, seja em poder e em velocidade? Ah, o Ukiyoha, desde que eu fiz o vídeo dele, todo mundo tem curiosidade, né? Em saber o que eu acho de tal coisa sobre o Ukiyoha. Cara, em poder, ele estaria ali mais ou menos acima do Universal, porque ele é muito mesmo superior ao Ichigo Shikai da saga da Soul Society, que parou o Sokiyoko, que poderia destruir a Sociedade das Almas, né? Que é equivalente ao mundo humano, e em velocidade ele teria dezenas de vezes a velocidade da luz. Mas eu não sei definir um tier exatamente pra ele, porque assim, eu sei que ele tá muito acima do Universal, mas não tem nenhuma base para dizer se ele já estaria em outra escala de poder, como Low Multiversal ou até acima disso, porque ele não tem nenhum feito prático para demonstrar tamanho poder, mas ele com certeza é muito acima do nível Universal. Próxima pergunta dele é: qual é o personagem mais estiloso dos animes na sua opinião? E cara, pra mim o personagem que tem o melhor drip é o Ichigo Dangai, tanto que teve uma época da minha vida que eu tentei ficar parecido com o Ichigo Dangai, né, o formato do cabelo ali, mas não deu muito certo. Mas quem sabe um dia, né, se eu conseguir, eu apareço aqui pra vocês com um cosplay de Ichigo Dangai. E a última pergunta dele é: na minha opinião, no universo canônico de ambos, qual é o mais poderoso, Dragon Ball ou Saint Seiya? E cara, eu não irei responder isso, porque logo terá um vídeo aí interessante, hein, sobre esse tema, então apenas aguardem. E agora vamos com as perguntas dele. O homem, a máquina, uma besta enjaulada com ódio, Christian Rodrigues. Mas primeiro ele começa dizendo: opa papo, beleza? Aqui vão minhas perguntas. E tranquilo sim, mano. E você, de boa? Agora vamos para as suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: já que você está escrevendo uma história, quais são os maiores desafios que você está enfrentando para escrever até agora? E com certeza a maior dificuldade para mim até agora é escrever lutas. Eu não imaginava que era tão difícil assim escrever uma luta. Mas porque, tipo assim, a luta ou ela fica simples demais pro momento, ou ela fica um negócio muito épico e grandioso demais para algo que não era para ser tanta coisa assim também. Então nesse sentido tá um pouco complicado, né? Eu não consigo ali achar uma linha interessante para a escala que a luta precisa no momento. Mas vamos ver o que vocês acham, né? Se vocês acharem que as lutas estão boas, eu tento manter um padrão ali que eu tô fazendo. E agora vamos com a segunda pergunta dele, que é muito complexa e eu não consigo replicar ela aqui, já que eu não tô lendo a pergunta diretamente. Mas eu entendi. E respondendo: cara, essa foice sim, se ela pegasse em qualquer personagem de Bleach, ele provavelmente morreria, né? Já que ela mata instantaneamente a alma. Mas aí é uma questão complicada contra os personagens transcendidos, porque os personagens transcendidos em Bleach, eles também têm essa mesma habilidade. Qualquer alma que seja mais fraca que eles, morre instantaneamente ao entrar em contato com a Reiatsu deles. Então eu não sei como que essa foice iria reagir ao enfrentar um personagem tipo o Ichigo Dangai ou o Ichigo Trui Bankai, Aizen com o Hogyoku e o Habarra, Rei das Almas. Realmente fica muito aí um 50-50. Ou eles também morreriam ao ser acertados pela foice, ou a foice não faria efeito neles.
E a próxima pergunta dele é: em 4 Cavaleiros do Apocalipse, vários dos pecados capitais demonstraram feitos muito maiores do que eles têm em Nanatsu, mesmo eles não tendo ficado mais fortes com o passar do tempo. Você acha que é válido utilizar esses feitos para as versões deles de Nanatsu no Taizai, como por exemplo o Meliodas True Magic? Eu acredito que sim. Tem alguns pecados que eu acho que possivelmente eles estão mais fortes, como Bud, Yanni, King, porque até onde eu sei eles não perderam o auge deles que eles tiveram em Nanatsu. Eles mantiveram e continuaram evoluindo ao passar do tempo. Então nesse caso talvez não. Mas agora Meliodas, esses outros personagens que tiveram o seu auge em Nanatsu, mas eles perderam o auge, aí sim, com certeza, né? Já que o Meliodas, por exemplo, não tem mais a forma True Magic. E como não há nenhuma citação que com o passar do tempo o Meliodas superou o True Magic, então sim, tudo que o Meliodas atual faz, o True Magic faria em escala muito maior. Próxima pergunta dele é: você acha que o Ichigo de Bleach seria um bom espadachim ou ele é apenas um cara forte com uma espada? E ele com certeza é um ótimo espadachim, como você mesmo disse aí, ele treinou. Isso fica muito claro na luta dele contra o Renji no arco da Soul Society, demonstrando todo o treinamento que ele teve com o Urahara e tudo mais. Então não faz sentido dizer que o Ichigo é só um cara forte com uma espada. Até porque tem muita coisa que ele lidou que pura força bruta não resolveria, como lutar contra alguém como o Byakuya, por exemplo. Claro que o Ichigo não é nada absurdo, né? Ele não conhece, por exemplo, todos os métodos de luta dos Shinigamis, igual alguns possuem. Mas sim, o Ichigo é bastante habilidoso. Próxima pergunta dele é: você acredita que se o Ben 10 se transformasse em um kryptoniano, ele seria mais poderoso que o Superman? Já que teoricamente ele seria o ápice da espécie. E não, ele não seria mais poderoso que o Superman. E se eu não me engano já foi dito em Ben 10 que ele se torna o ápice da espécie, mas não leva em consideração coisas como um indivíduo da espécie tendo treinado ou ter algum poder externo. E o que torna o Superman forte, além da sua fisiologia, ganhar energia do sol e tudo mais, é o inconsciente coletivo. Então quanto mais as pessoas terem esperança e fé no Superman, mais forte ele seria. Coisa que o Ben 10 não teria, sendo um kryptoniano no ápice da espécie. Mas ele seria bem poderoso, sim. Vamos agora com a pergunta do Vitor Miranda. E primeiro ele começa dizendo: salve papo. Minha pergunta vai ser bem simples. E de boa, mano, mas pode mandar aí sua pergunta. E a pergunta dele é: qual é a sua opinião sobre pessoas que fazem batalhas comparando personagens nada a ver? Como por exemplo uma edit que eu vi comparando o Goku contra a Featerine. Cara, eu não tenho muito uma opinião com as pessoas que fazem isso, mas eu acho que batalhas óbvias demais não levam muito a algum lugar, né? Ao menos que você tenha algum argumento supremo para pegar uma batalha óbvia e dizer que ela não seria tão óbvia assim, né? Mas agora, o que define para mim uma batalha ser boa é se você consegue imaginar aquela luta e se a luta seria interessante. Se a luta seria bem interessante de se ver, significa que aquela batalha é boa, mesmo que os poderes dos personagens não tenham nada a ver uma coisa com a outra. Mas agora, fazer uma batalha que o resultado seria o personagem morrer com um golpe, ou uma luta muito chata que não seria interessante de se assistir, então pra mim não vale a pena. Vamos agora com as perguntas da entidade cósmica Gabriel Ramos. E a primeira pergunta dele é: você acha que o Rinnegan e o Karma conseguiria absorver todas as dobras e subdobras de Avatar, ou só algumas? E é aquilo, cara, se você deixar as energias equivalentes, sim, não vejo por que ele não conseguiria absorver. E a próxima pergunta dele é: o que significa termos como Avatar, Titã e Druida? Bom, Avatar é um pouco difícil de eu achar uma palavra assim para definir isso, mas Avatar seria basicamente a representação de algo. Por exemplo, imagine que você é um deus que existe acima da realidade e você queira interagir com a realidade. Você cria um avatar seu, uma representação sua que exista naquele mundo. Mas não necessariamente é só isso, porque Avatar é muito associado a isso. Mas igual você usou o exemplo aí, o Avatar, por exemplo, do filme Avatar, ou até mesmo da animação Avatar. Eles têm esses nomes porque justamente é meio que representações. No filme Avatar, por exemplo, aquele corpo azul não é o verdadeiro corpo do protagonista. Aquilo é uma representação dele para que ele possa interagir com aquele planeta em que os humanos estavam explorando. O Aang, no modo Avatar, se torna a representação dos poderes daquele universo e tudo mais. Titã e Druida são raças mitológicas, então esse é bem mais fácil de explicar. E cara, essa pergunta me pegou realmente porque eu acreditava que o deus supremo da mitologia japonesa era o Indra, mas eu fui pesquisar aqui para ter certeza e aparentemente a deusa suprema da mitologia japonesa é a deusa Amaterasu. Próxima pergunta dele é: quem ganha entre Megalodon, Mosasauro e Leviatã, a baleia pré-histórica?
Megalodon venceria facilmente. Não facilmente, né, contra o Leviatã. Contra o Mosasauro ele venceria facilmente, sim, mas contra o Leviatã até teria uma luta interessante, mas Megalodon provavelmente venceria. Ele foi o predador dos mares mais poderoso que já existiu, então não tem muito como bater de frente com ele. E a última pergunta dele é: qual seria o melhor taijutsu puro? Lotus Oculta ou Nin Taijutsu, como o terceiro e quarto Haikage e os Jinchuriki? Se você for considerar apenas a base, pegar uma pessoa base e fazer ela ter um desses dois, provavelmente o Nin Taijutsu, né, seria mais útil. Vamos agora com a pergunta do Claudson Montedo, e a pergunta dele é: se o Baki derrotasse / matasse o Yujiro, como seria? E cara, o Baki simplesmente olharia para a tela para o espectador e diria isso aqui. Mas falando sério, provavelmente o Baki iria só descansar. Não tem muito o que ele fazer depois de derrotar o Yujiro. Na verdade, eu diria que ele até pararia de treinar e ele não se importaria mais com lutas, já que, como o próprio Baki já disse, ele não quer ser o mais poderoso de todos. E se o Ogro fosse o ser mais fraco de todos, ser o segundo ser mais fraco de todos já bastaria para o Baki. Vamos agora com as perguntas do 141 Bibi. E primeiro ele começa dizendo: aqui vai minhas perguntas, e bora lá. Próxima pergunta dele é: você acha que não faz sentido dizer que um personagem de jogos tem X ou Y nível usando de base códigos e mods? Cara, com certeza isso não faz sentido, né? Ainda bem que eu nunca vi alguém falando isso, mas isso é ilógico. É a mesma coisa que eu pegar um anime, editar o anime pra cena aparecer outra coisa e falar que isso é um argumento pra tal nível de poder. Já que mods e códigos não são originais do jogo, você está modificando. O próprio nome mod já fala, é uma modificação. Então não tem como você determinar um nível de poder para aquele jogo usando de base um mod. Próxima pergunta dele é: só eu acho que não faz sentido a galera ficar tratando o Thanatos Sensei como se ele fosse o próprio conceito de morte? Cara, eu também acho que dizer que ele é o próprio conceito de morte é um pouco de exagero, né? Então você não tá sozinho nessa aí, não. E a próxima pergunta dele é: o que você acha do Jojo 99? E não foi uma boa ideia uma galera defender ele? Mas rapaz, você quer me meter em polêmicas, né? Cara, eu prefiro não comentar muito sobre isso não, né? Mas é bizarro, bastante bizarro. Você acha que o Asnodit venceria o Ukiyoha? Cara, é uma questão boa essa, porque é o seguinte: os Hollows têm uma fisiologia bem diferente. O Ukiyoha, por exemplo, ele literalmente não tem um coração. O peito dele, como você pode ver, é um buraco aberto. E o poder do Asnodit base age no corpo do oponente através do sistema nervoso. A Rukia, por exemplo, conseguiu anular isso com o zero absoluto da Shikai dela, fazendo com que ela tivesse um estado que ela tivesse praticamente morta. Então é um pouco difícil dizer como é que isso ia funcionar no Ukiyoha, né? Porque se ele não tem coração, vai saber o que mais ele não tem, né, dentro do corpo dele. Sem contar que a Heiatsu dos Hollows são tóxicas para os Quincy's. E a diferença de poder é bem grande, né? Eu acho que o Ukiyoha é muito superior. Então assim, se o Asnodit conseguisse ativar aquela transformação dele, que afeta diretamente a mente, aí pode ser que ele até venceria do Ukiyoha. Mas eu acho que o Ukiyoha resolveria isso antes que o Asnodit tivesse a chance de fazer muita coisa nessa luta. Vamos agora com a pergunta do Freeze Bass Marks. E a pergunta dele é: você é hétero? Sim, sou. Por quê? Você está interessado? E por último aqui, vamos com as perguntas dela. Ela mesma, a deusa Ajimu. Mas no caso aqui, a Ajimu OFC. Que curiosamente, ela é sempre a primeira a aparecer aqui nos Respondendo Inscritos. Mas dessa vez o YouTube decidiu trollar e ela ficou em último. Mas enfim, primeiramente ela começa dizendo: bom dia, boa tarde, boa noite. Como está, papo? Hora das minhas perguntas. Espero conseguir ser a primeira a comentar. E, bom, né? A primeira a comentar você foi, né? Mas aqui no vídeo, infelizmente, você está aparecendo como as últimas perguntas. Mas tudo bem, né? Como dizem, para finalizar com chave de ouro. E eu tô bem, sim. E você? Como é que você tá? E a primeira pergunta dela é: já assistiu Konosuba? Eu lembro que há uns meses atrás você disse que iria começar a assistir. Eu amo esse anime. É o meu isekai favorito. E eu ainda não assisti, você acredita? Tô enrolando pra caramba. Mas esse ano vai. Esse ano eu assisto Konosuba, não importa o que aconteça. Segunda pergunta dela é: qual é o seu dinossauro da franquia Jurassic Park? Word e por quê? E meu dinossauro favorito da franquia Jurassic Park, sem dúvidas, é o espinossauro. Que eu não lembro o nome dele agora. Snog, não sei. Mas enfim, o espinossauro do terceiro filme. Eu tinha um DVD do Jurassic Park 3...
E aí eu ficava impressionado, né, ao ver o espinossauro, que ele derrotava o Tiranossauro Rex, e por muito tempo ele foi meu dinossauro favorito da vida real, né? Só que eu descobri que ele é uma farsa. O espinossauro é um pato gigante na vida real, que não vence nenhum dos grandes carnívoros, né, dos terópodes. Então foi triste descobrir isso, né? Meu mundo quebrou, como dizem. A primeira desilusão a gente nunca esquece. Então essa foi minha história aí com o espinossauro. Mas ele ainda é meu dinossauro favorito dos filmes, né? Jurassic Park. Porque pelo menos no universo Jurassic Park o bicho é brabo. Próxima pergunta dela é: Supergirl das HQs versus Goku do Super. Quem ganha? Ai, ai, vamos lá, voltar pra saga clássica, né? Eu contra os fanboys da DC. Porque assim, né? Coitado da Supergirl. Mas eu tô considerando a Supergirl atual, né? Lógico que a Supergirl pré-crise e outras versões dela venceria o Goku, mas a atual seria meio triste a situação. Próxima pergunta dela é: Giratina versus Lucifer de Saint Seiya. Quem você acha que venceria? Eu não lembro muito do Lucifer do filme de Saint Seiya, então eu apostaria no Giratina. Próxima pergunta dela é: você acha que a Aqua de Konosuba poderia ter uma manipulação de água melhor do que qualquer dobrador de água de Avatar? E olha, aqui eu vou estar entrando em um terreno meio perigoso, porque ambos os versos eu tenho um certo conhecimento, mas eu não tenho um conhecimento tão profundo assim. Então tudo que eu disser a partir de agora é do que eu sei e já vi. Então se tiver coisas além do que eu disse, deixem nos comentários. Mas eu acredito que não. Porque assim, no sentido apenas de manipular puramente água, talvez a água até fosse superior. Mas as dobras de Avatar não se limitam apenas ao que o nome diz. Como por exemplo, a dobra de fogo não manipula apenas fogo. Você pode manipular eletricidade, energia e por aí vai. Então a dobra de água não se limita a apenas água, e sim tudo que é derivado de água. Coisa que eu acho que a Aqua não consegue fazer. Ela manipula apenas água e ponto. Próxima pergunta dela é: Agimu versus Beatrice, o Mineko. Você deve saber o porquê dessa pergunta, né, Umbrella? E rapaz, olha só em polêmicas. Mas a Agimu venceria, né, na minha opinião. Agora sobre isso aí. Próxima pergunta dela é: você acha que o Dumbledore poderia ser um animago? Eu acredito que não. E não tem nenhuma citação nos livros sobre isso também, Agimu. Porque se ele fosse um animago, provavelmente isso já teria sido revelado e ele teria usado isso em benefício de descobrir alguma forma de derrotar o Voldemort. Mas mesmo que ele fosse, eu também acho que ele não seria uma fênix. Porque o animago geralmente tem o patrono igual ao animal que ele vira, mas se eu não me engano não é possível se tornar um animal fantástico, sendo um animago. Então ele provavelmente seria outra coisa. E a última pergunta aqui dela do vídeo é: Hades Saint Seiya versus Zeno de Dragon Ball. Quem eu acho que venceria? E ela fala que tá viciada em Saint Seiya, e faz sentido, né? Saint Seiya é bom demais. Mas essa pergunta aí é bastante polêmica, hein? Porém, eu acho que o Zeno venceria. Eu acho que se o Hades fosse simplesmente apagado da existência pelo Zeno, ele não teria muito o que fazer, né? Sendo assim, Zeno leva essa. Mas, bom galera, então esse foi o Responder Inscritos de hoje. Digam aí o que vocês acharam e o que vocês responderiam para as perguntas aqui também, né? E o que vocês acham das minhas respostas, se vocês acharam boas e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada novo. Nós temos diversos vídeos como Jornadas de Batalha, Duelos Mortais, Responder Inscritos e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 500 ou até os 1000 inscritos, que eu sei que a gente consegue. Se vocês querem conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!